Olá, alunos do nono ano, sou o professor Abisaías Machado, professor de inglês, e estou mais uma vez aqui para passar para vocês o nosso primeiro assunto do segundo bimestre, tá? Então é Simple Future, tá? Que é futuro simples. Então temos aí, Simple Future é um tempo verbal que expressa uma ação futura incerta, não planejada, transmitindo ideias, fatos e decisões recém-tomadas. Nós temos aqui o exemplo quando eu digo assim: I will talk with you later. Eu conversarei com você mais tarde, tá? O auxiliar que nós vamos utilizar no futuro simples é essa palavra aí, will, que está destacada em negrito, tá? Aí, vamos só uma observação aqui. No inglês antigo, tá? Período anterior à morte de William Shakespeare, tá? A forma will era substituída por shall, tá? Nas primeiras pessoas do singular e do plural. Aí temos aqui o exemplo, quando eu digo I shall go tomorrow, eu irei amanhã. We shall go tomorrow, nós iremos amanhã, né? Então, alguns pronunciam shall ou shall, então, sobre pronúncia, os dois está correto, né? E, então, aí, essa forma abreviada, eu digo I'll, you, tá? E etc. Que, no caso, eu irei. Mas, agora, né, no nosso inglês moderno, tá? Data do período de intermediário entre a morte de William Shakespeare e a publicação da nova versão inglesa da Bíblia, no inglês moderno é comum empregar essa palavra will aí, que vai servir de auxiliar para o futuro, tá? E para todas as pessoas, tá? Verbais. Temos um exemplo aqui, I will, you will, he will, e assim por diante, tá? Eu vou utilizar em todas as pessoas aí, dos pronomes, tá? Pessoais, eu vou utilizar o will. Shall no inglês moderno expressa obrigação ou sugestão. Exemplo, shall we open the window? Que tal abrirmos a janela? Tá? Agora que ele está com essa função aí, que é de obrigação ou sugestão, tá? Mas aí para você utilizar, falar em diálogos e conversações e utilizar de forma correta é o will. Aí nós temos aqui a formação, tá? Afirmativa. Nós empregamos o will entre o sujeito e o verbo principal. Aí eu digo aqui, our country will improve its education. Estou dizendo que o nosso país, tá, vai melhorar ou melhorará a sua educação, a educação dele, tá? Então, nós temos aqui o sujeito, que é o country, our country, depois eu tenho o verbo principal, que é improve, que é melhorar, e eu tenho aí entre o sujeito e o verbo, o will, que eu tenho que colocar, né? O nosso país melhorará sua educação. Tenho aqui a forma negativa. Na forma negativa, observa aqui, voltando atrás aqui, ó, observe que isso aqui na forma afirmativa eu estou afirmando, tá? Que our country will improve its education. Estou afirmando, tá? Agora, na forma negativa, observe bem que eu vou acrescentar a palavra not ou então not após a palavra will. Então, eu tenho aqui o exemplo. The evil will not destroy the good. O mal não destruirá o bem, tá? Então, observe que eu usei o not depois, logo após do auxiliar will. Então, essa forma está na negativa, ok? E a forma abreviada eu tenho aqui, olha, eu vou colocar aí want, tá? Essa é a forma abreviada que pode aparecer também nas frases, e eu estou querendo dizer que a frase está na forma negativa no futuro. Depois eu tenho uma forma interrogativa. O auxiliar will é colocado no início da oração, antes do sujeito. Observem aí que agora eu vou fazer essa inversão aí, tá? Vou inverter a posição do sujeito com
o auxiliar. Primeiro agora eu vou colocar o auxiliar e depois o sujeito. Então eu tenho aqui, ó, will mankind be able to recognize what is really good for our society in the future? A humanidade conhecerá o que realmente é bom para a nossa sociedade no futuro, tá? Observe aí que a frase é bem grande, mas quando eu vou empregar a forma interrogativa, o will eles têm que vir bem no início. De todas as frases interrogativas, o will ele será o primeiro e depois o sujeito, certo? E essa é nosso estudo sobre o futuro simples, tá? Nós vimos aí as formas afirmativa, a forma negativa e a interrogativa. Vocês viram o emprego deles em cada uma das frases, tá? E através desse assunto, os professores de vocês enviarão as atividades, tá? Para vocês fazerem, praticarem e ficar por dentro do assunto. O meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.